Olá, meus queridos amigos e irmãos. Meu nome é Evangelista Danilo Novaes. Hoje eu venho até aqui trazer um ensino, né? Um ensino sobre sonhos e visões. E falar um pouco das minhas experiências, né, com vocês, né? Até para você estar aprendendo, né? Como que realmente se interpreta um sonho, como que realmente se interpreta uma visão, como que Deus me mostra, né? Hoje é, eu vou, como né, diriam, né, as pessoas falam no YouTube, né, hoje eu vou revelar tudo, né? Tô brincando, gente. Mas vai ser um ensino muito bacana, um ensino muito legal, né? Vou falar para vocês, né, de como que Deus me ensina interpretações. Porque tem gente que acha que interpretações, aí lá no Google vê o que o Google fala, o que o fulano fala. Inclusive até gente interpretando sonhos, né, por meios obscuros, né, por meios diabólicos, né, e dá uma interpretação errada para as pessoas, vira confusão na vida das pessoas, na igreja, na empresa, vira confusão aonde quer que a pessoa tenha, né? Porque falta o quê? Discernimento, né? Falta interpretação, falta revelação. Sonhos e visões, eles são interpretados, né, através de revelação, né? Não existe assim um parâmetro, né, correto, né? Tal coisa significa isso. Mas existem algumas coisas que o Espírito Santo nos ensina, que ele pede para mim ensinar para vocês, né? Antes de começar, né, a falar sobre isso, eu queria deixar um texto da Bíblia, que está em Mateus 5:22, que diz assim, ó, presta bastante atenção. Os olhos são lâmpadas do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Por que eu comecei com esse texto, né? Trouxe até uma colinha aqui, né? Por que eu comecei com esse texto? Porque essa noite eu tive um sonho, né? E dentro desse sonho, Deus mostrou uma visão dentro do sonho. E eu vi um profeta muito conhecido, né? Um profeta de Deus de verdade, de um altíssimo nível, né? Quando são profetas assim, a Bíblia fala assim que são profetas videntes, né? Vidente não tem nada a ver, tá, gente? Com o que o povo fala de ocultismo nem nada, né? Eles roubaram esse nome, né? A própria Bíblia fala, né? Então, assim, esse profeta, ele tem uma grande... Deus mostra para ele mesmo, literalmente, né? E Deus me revelou essa noite, que mostra para ele num nível muito alto, né? Porque os dons espirituais, eles têm níveis, né? E a pessoa, ela começa desde um nível bem baixo, né? Que a gente está acostumado a ver nas igrejas, né, quando as pessoas revelam as outras, né, e o nível máximo, né, esse nível máximo requer muito busca, oração, jejum, fruto do Espírito, né, Gálatas 5, né, se a pessoa não tiver no fruto do Espírito e tiver na obra da carne, é impossível, né, a pessoa ser usada nesse nível. Né? A gente tem que fazer o download da mente de Cristo, né? Na nossa vida. E eu sonhei, né, com o profeta Rubens Gabriel. E no meu sonho, né, eu estava num pátio de uma escola. Né? Depois eu vou explicar cada detalhe. Né? Os sonhos são imagens que são, na verdade, a voz de Deus para a nossa vida, né? Lógico, nem todo sonho vem de Deus, né? Tem sonhos que são da nossa alma, tem sonhos que às vezes a gente passa um dia tribulado, tem sonhos que nossa cabeça está recarregando, tem sonhos que não vêm de Deus, né? Que vêm do inferno, né? São setas malignas para destruir casamento, destruir amizades. Tem sonho e tem os sonhos de revelação que Deus mostra o que está acontecendo. Tem sonhos de profecia, né? Que Deus mostra sobre o futuro, né? E tem aqueles sonhos que são literais, né? Que realmente representam aquilo. Mas para você identificar isso tudo,
precisa de um dom chamado discernimento de espíritos. Se você não discernir aquilo, você jamais vai conseguir interpretar, né, os sonhos. Você sabe de onde que ele vem, se vem de Deus, vem da alma. Por isso que existem muitos erros no nosso meio, né, cristão, né? E eu sonhei com ele, eu via ele num pátio, né, dessa escola, e eu via ele com um óculos a gente fala vulgo, né, fundo de garrafa, um óculos bem grosso. Eu sei porque eu já usei desses óculos, né? E o Espírito Santo veio até mim, né, e começou a me ensinar. Olha só que legal, né? Ele falou assim: olha, eu tô mostrando um grande homem de Deus e eu quero te ensinar algo. Tá vendo aqueles óculos que estão nele, né? Aqueles óculos ali é uma representação. Significa o quê? Que o nível de visão dele está no nível altíssimo, né? É o nível máximo que um profeta pode chegar. Então, e Deus me mostrava aquilo. Eu via ele com o cabelo dele normal, mas bastante cabelo, assim, o cabelo dourado, né? Que ele é loiro, né? Mas o cabelo dele é bem dourado, assim. E Deus me falando, né, da força espiritual que ele tinha, né? E Deus me falou, né, sobre o cabelo, né? Assim como o cabelo, né, o voto de Nazir, do cabelo de Sansão, de Samuel, né? Aquilo representava uma grande força espiritual, né? E representava, né? Assim como o capacete da salvação representava que Deus, né, estava enchendo a mente dele com a glória, né? Que Deus falava com ele através da mente, né? E por que o pátio dessa escola? Outro ensino, né? Quando a gente sonha com escola representa muitas coisas nos nossos sonhos, né? Representa o quê? Quando a gente está passando, Deus está ensinando algo pra gente, que a gente não está se atentando. Quando a pessoa sonha que está fazendo prova, né? Significa o quê? Olha, é uma provação, que Deus está te testando, né? Ele vai permitir algo na sua vida, não é para sua morte, mas porém para você aprender. E quando Deus mostra, assim, né, algo externo à escola, significa o quê? Que não é pra gente, mas que é pra gente ensinar para outras pessoas, né? Por isso que eu vi ele no pátio da escola. Então é algo que Deus estava me ensinando, e o Espírito Santo estava ali me falando, literalmente, e me mostrando cada coisa, me mostrando o nível de santidade desse homem, né? Os votos que ele tem. Gente, olha, aí eu aprendi que eu não sou ninguém, né? Que tem homens aí que realmente, né, levam Jesus, né? Levam próprio Deus com ele, né? É o Espírito Santo puro, né? E eu trouxe esse ensinamento, né? E no caso ele estava com os óculos, né? Porque o nosso corpo tem assim como tem 5 sentidos materiais, ele também tem 5 sentidos espirituais, né? Trouxe até minha colinha aqui e eu vou ler quais são esses 5 sentidos, né? Um é a visão, o outro é a audição, o outro é o tato, o outro é o paladar, o outro é o cheiro, né? Quantas vezes no sonho a gente não sonhou que a gente estava comendo, a gente sentia cheiro, que a gente ouvia, né? Que a gente via, é óbvio, né? Que no sonho a gente vai ver. E a mesma coisa, né? O nosso espírito, ele tem 5 sentidos, né? E como que a gente busca que esses 5 sentidos fiquem aguçados, né? Na santidade, jejum e oração, na intercessão, né? Deus, ele vai aumentando esse nível espiritual. É o que essa mensagem eu quero trazer para vocês, né? Através da interpretação desse sonho que Deus me deu. Porque Deus, ele vem me ensinar para ensinar vocês. Busquem santidade, ame o seu próximo, né? Lembre-se, lê lá, Gálatas 5, né? O fruto do Espírito. Se você não tiver o fruto do Espírito, você pode ter todos os dons do mundo. E o maior dom de todos, né? Que lá Paulo deixa pra gente ler em Corinto, né? Que é o dom do amor, né? Sem o amor, né? Nada, nenhum desses dons pode acontecer, né? E eu queria também deixar algo interessante, né? Sobre quem sonha com águia, né? E quem sonha com profeta. No caso, igual, eu sonhei com esse profeta, né? Esse grande profeta, né? Quando a gente sonha com o profeta e o profeta começa, a figura do profeta começa a conversar com a gente, né? Tanto profetas bíblicos quanto profetas que você conhece aí, que profetiza, né?
que significa? Significa que é Deus falando com você, tá? E quando você vê o profeta, né, significa também o quê? Que Deus ele pode estar ativando, né, os dons daquele profeta em você, né? Uma ativação profética através dos sonhos, quer dizer, duas formas de Deus ativar dons espirituais. Quando a gente vai ter um profeta, ele intercede através da imposição de mãos, né? E quando a gente sonha com o profeta, né? E principalmente se esse profeta ele tá vindo até a gente, né? Vou dar um exemplo. Uma vez eu vi um profeta aí que eu conheço, né? E ele falou que ele sonhou com o Davi Miranda, e que o Davi Miranda aparecia nos sonhos para ele, né? E começava a perseguir ele. E onde ele ia, o Davi Miranda começava a sorrir, né? Como se fosse um sol, vinha no céu, né? Vinha do céu para ele, né? E a mesma coisa, tá, gente? Quando vocês sonham com o profeta, né? Se o profeta falar com vocês, é porque é Deus falando, é uma direção de Deus. Se o profeta vem até vocês, você vê a figura do profeta, e esse profeta não fala nada, significa o quê? Uma ativação profética, tá? Que Deus está ativando você através daquele profeta, em sonhos, né? E sonhar com águia. Sonhar com águia, né? Significa isso, né? Significa o chamado de Deus para o profético, né? Significa Deus mostrando a águia, ela representa a visão do profeta, né? O dom... a palavra de conhecimento, né? As visões. Então, né, vou dar um exemplo, né, de um sonho com águia. Uma certa vez uma irmãzinha veio me contar um sonho que ela teve. Ela sonhou que o filho dela pegava e jogava uma pedra na águia. E a águia caía morta no chão. E que Deus aparecia no sonho. Olha só, presta bastante atenção, que isso também é um sonho de alerta, tá, gente? Se você já teve um sonho parecido com esse, né, e aparecia uma voz no sonho, que era a voz de Deus, e Deus falava assim, que isso era um pecado mortal, e contra isso não havia perdão, né? E na hora que ela me conta esse sonho, o que significava isso? Fala assim, olha, né, o seu filho no sonho representa que os seus filhos na fé, né? Nunca ensine a eles a matar o profético, né? O profeta, né? Não só o profeta, mas as pessoas proféticas, né? Pessoas proféticas são aquelas pessoas que acreditam em profecia, né? Que acreditam no sobrenatural de Deus. E a pessoa do profeta, né? Que é o próprio profeta. Então, porque é um pecado mortal, né? Você tá matando o Espírito Santo. E tem muitos pastores, né? Muitas que ensinam, né? Lógico, existem muitos falsos profetas, mas... né, a gente tem que ter discernimento, sabedoria no que a gente vai falar, porque quando a gente mata uma pessoa, né, aquilo é um pecado mortal, né, e é o que significava esse sonho dela, né? Então a gente vê assim que Deus ele tá falando com a gente o tempo todo, né? E lá em Jó 33, depois vocês leem lá para o vídeo não ficar muito extenso, né? Jó fala, né, que Deus fala uma vez, fala duas. Quando a gente não se atenta, ele vem em sonhos ou visões no sonho, né? E a mesma coisa acontece com a gente. Às vezes Deus fala com a gente o tempo todo. Deus ele pode falar com a gente através da palavra dele. Quando a gente ouve uma pregação através de um pastor, né? Deus ele não fala só em profecia. Ele não fala só na boca do profeta. É apenas uma das ferramentas. Ele pode falar com a gente através do louvor. A gente pode ligar a televisão e sair uma mensagem lá e às vezes é Deus falando com a gente. Pode vir uma criança e falar com a gente. Então, assim, sabe, são várias coisas, né? E esse é o ensinamento que eu queria trazer para vocês, né? Porque o Espírito Santo apareceu para mim em sonho e ele começou a falar para mim, me mostrou, né, essa visão e me falou o que significava, né? Cada coisa dentro dessa visão, né? Então, assim, né, fica a dica, sonhou com uma pessoa, sonhou com óculos, né? Ou que você tá pegando um óculos com uma lente muito grossa, né? Significa o quê? Que Deus ele quer aumentar o seu nível de visão até aquele nível. Não quer dizer que o seu nível está nesse nível, mas você tem que... Ou se você viu o seu pastor com um óculos muito grosso, significa que é o nível de visão dele, tá? Se ele não usa óculos, significa o nível de visão espiritual dele, tá? E a mesma coisa, eu venho aqui ensinar para vocês, né? Igual eu falei, os sonhos com escola. Hoje foi um grande ensino, né? E
esse grande homem, né, o profeta Rubens Gabriel, né, o evangelista, o missionário, né, um homem muito humilde, né, eu não conheço pessoalmente, mas se um dia ele ver esse vídeo, né, saiba que eu admiro muito, né, o trabalho dele, né, e só de eu falar eu sinto a presença do Espírito Santo na vida daquele homem, né, eu tô a milhares de quilômetros de distância dele, mas eu sinto a presença de Deus, né, o meu espírito, né, eu consigo discernir o que tem o poder de Deus dentro daquele homem, o poder de cura, né, o poder de libertação, né, a humildade e o conhecimento, a sabedoria que aquele homem tem, né, a palavra de sabedoria, né, e o nível de visão espiritual que ele tem, né. Desculpa, gente, desculpa a tosse. Pessoal, que Deus abençoe vocês, né, e eu quero fazer uma oração para que Deus abra a visão espiritual, né, de vocês que têm vontade de ter, né, esse dom, né, tanto em sonho, né. Deus, ele fala muito comigo em sonho, ele mostra visões dentro do sonho, né? Deus fala com cada profeta, gente, de uma forma, né? Quando a gente fala em visão, existem vários tipos de visões, né? Existe a visão aberta, né? O que é a visão aberta? A capacidade de você ver nesse mundo, né, anjos e demônios. Existe a visão, né? A visão, ela tem várias formas, né? Tem profetas que o espírito dele sai do corpo e ele consegue entrar em lugares e ver coisas, né? Tem profetas que Deus mostra na mente. A pessoa, ela começa, do nada, vem um pensamento que não é dela, né? Por isso que a palavra de Deus diz assim, né? Que os meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus caminhos são mais, né, amplos, né? Então a mesma coisa, tem profetas que Deus mostra na mente, as visões. Tem profetas que eles sonham com as visões, né? Eu vou dar um exemplo, né? Ezequiel, o vale de ossos secos, né? E tem coisas que são bem representativas, que representam aquilo mesmo, e tem coisas, né, que são figuras, né, imagens, né? Você vê lá José, né, do Egito, Daniel. Aí você vê que Deus usa cada um de uma forma, né? Então, aí você já vê outros profetas, como Jeremias, Samuel, né, que Deus falava, né, que a audição espiritual deles, né, era muito aguçada, né? E assim, né, são esses profetas, né? Eu vou estar orando, né, por vocês, para que Deus, né, sem mais delongas, né, para o vídeo não ficar muito grande, né, eu falo muito, né, eu gosto muito de ensinar, né? E eu quero orar por vocês, né? Coloque a mão direita de vocês nos olhos, tá? Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, se for da sua vontade, ativa, ó Pai, a visão espiritual, abra a visão espiritual dessas pessoas, ó Pai, conforme, ó Pai, a ferramenta que o Senhor vai usar elas, ó Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, ó Pai. Se existirem profetas em nosso meio, abra a visão espiritual deles, ó Pai. No poderoso nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, ó Pai, que o seu Espírito Santo venha ensinar cada um, ó Pai, para que haja um grande avivamento, ó Pai, nessa nação. No poderoso nome de Jesus, eu declaro a ativação profética, Senhor, Pai, que através do meu dom, ó Pai, seja ativado o dom nessa pessoa. No poderoso nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Meus queridos, fiquem com Deus. Se vocês puderem me ajudar, deixa um joinha lá, inscreva no meu canal, me ajuda muito, porque você vai ser um missionário virtual, né? Pode ter certeza, né, que você vai estar debaixo do meu manto profético quando você compartilhar esse vídeo, né? E que você vai estar fazendo a obra. Fazer a obra não é somente pregar no altar, não é somente ser um músico, não é somente... Mas quando você compartilha, né, você está, né, abençoando outra pessoa com esse vídeo, pessoas que estão buscando o Espírito Santo de verdade, tá? E que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente no nome de Jesus. Um forte abraço.